Seja muito bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Continuando a respeito do assunto da graça, hoje nós vamos estudar a salvação em 3 tempos. E eu quero que você esteja com sua Bíblia em mãos, porque vamos usar ela constantemente para entender diversos assuntos. Eu quero que você já venha comigo em Efésios, o capítulo 1. Nós vamos ler aqui o verso 16 em diante. E antes de nós lermos, eu quero que você feche seus olhos, nós vamos pedir a orientação divina. Ó Senhor Deus, eterno Pai, agradecidos estamos porque o Senhor se faz presente em mais um estudo. Nos colocamos em Tuas mãos para fazer a Tua vontade e Teu querer. Nós precisamos de Ti para entender e compreender as verdades que o Senhor quer nos revelar hoje. Esteja conosco em mais um estudo por amor a Jesus. Amém. Efésios, o capítulo 1, verso 16 ao 20. Vamos ler juntos? Olha só o que diz a palavra de Deus. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Aqui o Senhor Jesus está, através de Paulo, falando aos crentes o que Deus nos concedeu aqui. Ele nos concedeu o conhecimento a respeito do que? Da salvação, e tudo isso para que nós pudéssemos viver novamente. Jesus, ressuscitando dos mortos, nos deu a possibilidade da vida eterna. Agora eu quero que você leia comigo Efésios, o capítulo 2, de 1 a 3. Aqui nós vamos ver a condição do ser humano antes de se entregar a Deus. E quando o ser humano está ainda em pecado, está transgredindo a lei de Deus, quando ele está desobediente. Veja só o que diz aqui, Efésios 2, do verso 1 em diante. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Quando nós fazemos a vontade do eu, ou seja, da nossa carne, nós estamos seguindo aqui o diabo, porque ele faz a sua própria vontade, ele não liga para as coisas de Deus, ele vive quebrando as leis de Deus. Agora veja a obra de Cristo por nós, o verso 4 ao 8. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui nós vemos que o que Jesus fez por nós, a sua misericórdia, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça que nos alcançou, porque pela graça, nós vimos no estudo anterior, pela graça nós somos salvos, nós estamos debaixo da graça, porque isso é mediante a fé, é crer. Você precisa crer que Jesus realmente morreu por você. E aí você então aceita o que ele fez por nós, porque ninguém poderia fazer isso, nenhum anjo poderia fazer isso. Somente Jesus, ali sem pecado, sem mancha, sem mácula, sem defeito, somente ele poderia fazer isso. Nenhum outro ser humano poderia fazer isso, porque todos pecaram. Nenhum anjo, porque ele é uma criatura, ele não poderia vir morrer por nós. Era necessário o sacrifício de um Deus, Jesus. Você não estudou a respeito da divindade? Eu quero que você vá ao nosso estudo lá na playlist de estudos bíblicos a respeito de Deus, e você vai entender esse assunto. Aqui, então, é mediante a fé. A graça vem mediante a fé. Então, essa questão do poder de salvar só pode vir de Jesus. Não vem de um homem, não vem de qualquer outra criatura. Agora, isso é a justificação. É a justificação que Jesus nos dá. Ele fez isso por nós. Nós não precisamos fazer nada para receber a graça de Jesus. É preciso só crer.
Nós recebemos isso de graça e é oferecida a todos. Todos no mundo recebem de Deus a salvação. Só basta aceitarem. Agora veja o verso 9 e 10. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui é a obra do quê? Da santificação. Quando você crê, quando você aceita que o Senhor Jesus morreu por você, você recebe essa graça, você recebe então a salvação, mas para continuar salvo, para continuar andando nesse caminho, você precisa estar com Jesus. E a santificação é andar com Jesus, andar nesse caminho. Essa é a obra agora que Deus vai efetuar em nós. Não é mais uma obra que Deus fez por nós, mas é uma obra que Deus vai efetuar em nós. Agora veja 1 Coríntios, eu quero que você leia comigo. 1 Coríntios, o capítulo 15, o verso 51 a 53. Veja agora o que nós vamos ver aqui. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Que mortos são esses na volta de Jesus? Nós já estudamos nossos estudos anteriores. Os mortos justos, a primeira ressurreição. E nós seremos transformados. Quem será transformado? Justos que estiverem vivos, contemplando a volta de Jesus. Agora veja, porque é necessário que este corpo corruptível seja cheio de pecado, cheio de consequências do pecado, de falhas, de manchas, defeitos, se revista do quê? De incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Por que mortal? Porque nós temos a possibilidade de morrer. E nós tínhamos ali, ao Adão e Eva pecar, todos nós estávamos o quê? Nós estávamos mortos para sempre. Nós não tínhamos a chance de viver novamente. E agora Jesus nos reveste do quê? De imortalidade, para vivermos eternamente. Olha que interessante. Isso aqui é a glorificação. É quando Jesus voltar, ele vai transformar essa carne toda defeituosa, essa pele toda defeituosa, esse cabelo defeituoso, tudo ele vai transformar. E nós vamos ser também na glorificação libertos do quê? Da presença do pecado. Porque no céu, na Nova Jerusalém, que nós já estudamos também, não vai existir o quê? Dor, angústia, sofrimento, pecado. Não vai existir nada dessas coisas. Não vai existir morte. A graça de Deus, então, nos leva à salvação, que nos é oferecida a todos. E é uma obra já realizada por nós, sem a nossa força, sem a nossa presença. É só Jesus que pode fazer isso por nós. E a graça de Deus também nos dá a certeza do quê? Da salvação e também da vida eterna. E a graça de Deus nos habilita, nos leva ao quê? A obedecê-lo, a andar com ele no caminho. E essa obediência nos leva ao quê? À santificação. Porque a santificação é uma vida com Cristo, é continuar caminhando rumo à salvação. Jesus já te deu a salvação, mas para continuar salvo, você precisa caminhar com ele neste caminho. Agora, a salvação é uma obra realizada o quê? Em nós, em nosso favor e fora de nós. A salvação é uma obra por nós, em nosso favor e realizada fora de nós. Ou seja, Jesus veio, morreu numa cruz, ele morreu por todos, ele fez isso por nós. E em nosso favor, sim, nós merecemos, nós éramos imerecedores desse favor. E só por meio de Cristo foi possível a salvação. Só por meio da sua morte e ressurreição. Porque também se ele não ressuscitasse, nós não teríamos a chance de viver novamente. Agora, veja a fé. Nós falamos a respeito da fé. Nós precisamos crer que Jesus morreu por nós. Nós precisamos crer que ele ressuscitou. A fé que houve, ela é somente o quê? Passiva, ela só recebe a graça, mas não continua na abundância da graça. Agora, aquela fé que além de ouvir, ela caminha, ela segue no caminho com Cristo Jesus, essa fé é ativa, porque ela vive a graça, caminha com Cristo. Veja Romanos comigo, Romanos, o capítulo 10, eu quero que você leia comigo, Romanos capítulo 10, o verso 17. E assim a fé vem pela pregação. A pregação é o que? É ouvir, você está ouvindo a palavra de Deus. E a pregação pela palavra de Cristo, ou seja, e o ouvir de novo, pelo quê? Pela palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? A palavra de Deus. Mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então, o que nós precisamos fazer? Conhecer Jesus, estudar a sua palavra,
não somente ouvir, mas viver a palavra de Deus. Nós precisamos estudar essa palavra, é isso que está dizendo? Para poder conhecer. Como que você vai conhecer Jesus se você não ler essa palavra? Se você não estudá-la? A salvação só pode ser desfrutada na certeza dela. Ou seja, você crendo que realmente Jesus morreu por você e realmente Ele te deu a salvação. A salvação sem certeza é angústia, é sofrimento, é todos os males que nós vemos hoje. A salvação sem obediência, ou seja, você só aceitar a salvação, mas não quiser seguir a verdade de Deus, não quiser seguir a sua palavra, é presunção. É não se importar. A obediência sem certeza é legalismo. Por que certeza? Porque a certeza é a fé. Fé e obras caminham juntas na vida do cristão. É preciso você crer, sim. Eu preciso ter fé que Jesus morreu por você. Mas além de ter fé para prosseguir nesse caminho da salvação, para continuar salvo, você precisa ter obras. As duas caminham juntas, porque se você tiver fé, mas não tiver obras, a sua fé é morta. Se você tiver só obras e não tiver fé, isso é apenas legalismo, isso os judeus faziam. E eles não amavam Jesus, não tinham crença nele. Então, você simplesmente ajudar uma pessoa, você simplesmente ser bom, você simplesmente não pecar, não tentar fazer as coisas erradas, vamos assim dizer, para Deus não é nada se você não crê nele, se você não tem certeza nele. É isso que está querendo dizer aqui. Veja aqui o que diz Isaías, eu quero que você leia comigo. Isaías 43. Então é preciso as duas coisas juntas para caminhar rumo ao céu. Lembra que nós estudamos no nosso estudo a respeito da nova vida, o que nós precisamos fazer? Se entregar a Jesus e viver com Ele, viver a vida com Ele. Olha o que diz, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. O Senhor te chama para você ser dele, para viver uma nova vida com Ele. E é isso que Deus quer. Você é de Deus. Veja agora o que diz João 10, o verso 27. João 10, o verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aqueles que querem seguir a Jesus realmente conhecerão a sua voz, conhecerão as suas palavras, viverão as suas palavras. Então, nós temos o prazer em obedecer. E o prazer em obedecer é essa coerência entre fé e obras. Não existe uma sem a outra. Você, ao fazer isso, você está seguindo Jesus. E quando você está seguindo Jesus, você está descobrindo o segredo da vida, o sentido da sua existência. Isso é a fé ativa. Agora veja o que diz aqui Efésios 2:8. Eu quero que você leia comigo. Efésios, capítulo 2, o verso 8. Vamos ler de novo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É um dom que vem de Deus. A graça, Cristo conquistou por nós em sua vida, morte e o que? Na sua ressurreição. 3 coisas. E Ele nos oferece e nós podemos então desfrutar esta vida que você quer viver com Cristo Jesus, a santificação, é isso que representa, é desfrutar da salvação, é desfrutar dessa graça que o Senhor Deus deu a cada um de nós. Jesus conquistou o direito de nos perdoar ao viver sem pecado, ao morrer nossa morte na cruz. Cristo morreu nossa morte na cruz. Isso é uma graça adquirida. Nós adquirimos através de quem? De Jesus. Jesus pagou os nossos pecados e estendeu o perdão a todos. Essa é a graça que nos foi oferecida. Jesus acolhe em seu reino os arrependidos e de todos os seus pecados. Aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Lembra que pediram perdão, confessaram os seus pecados e se arrependeram. Jesus então nos dá a graça acreditada, porque essas pessoas acreditaram e se arrependeram. Nos dá o poder de viver como filhos seus. Essa é a graça habilitadora que nos habilita a continuar vivendo com Cristo Jesus. Isso significa santificação. É o poder. Jesus nos dá o poder para viver longe do mal. A graça é uma liberdade. Liberdade do quê?
da escravidão, porque se alguém precisa de liberdade é porque estava escravo, estava cativo, e essa liberdade é a liberdade do quê? Da desobediência. É livrar você da desobediência, do pecado. A graça é algo alegre, é algo bom, mas a graça não significa que é algo que nos dá, vamos assim dizer, o direito de nós vivermos em libertinagem. Não, a graça, ela nos dá a possibilidade de viver uma nova vida, mas uma vida longe da escravidão. O que seria a escravidão, né? Porque o pecado é a escravidão. O que seria a escravidão? É uma pessoa, por exemplo, que tem um vício. Vamos pegar esse exemplo. Uma pessoa que tem um vício, ela bebe. Ela é escrava da bebida. Ela não é feliz, aquela pessoa. Ela acha que ela é feliz, mas ela não é feliz. Porque ela é escrava. Tira a bebida dela. O que vai acontecer com essa pessoa? Nós, nesse momento, reparamos que a pessoa é escrava do quê? Da bebida. Então, isso é o pecado. O pecado nos faz cativo, nos faz escravo. Nós não somos libertos, não somos felizes. Veja agora o que diz Isaías 40, o verso 31. Vamos ler juntos? Eu quero que você leia comigo. Isaías 40. Vamos ler. Vamos ver o que o Senhor Deus nos diz. O verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqueles que querem a graça que liberta, que dá a liberdade desse pecado, da desobediência, vai viver assim com Cristo, como uma águia que é livre para voar, que corre e não se cansa, porque o Senhor dá a força. Agora veja, a salvação então, vamos recapitular, é uma obra fora de nós, sem nós e para nós. Por que é fora de nós? Porque Cristo teve que consumar esse ato na cruz para fazer isso por todos. Não precisou de nós, porque nós não poderíamos fazer isso. Somente um Deus poderia fazer isso. E Jesus veio e fez por nós. Ele tomou o nosso lugar. E foi feita para nós. Para nos livrar do pecado, para nos libertar da morte eterna. Agora eu quero que você leia comigo, de novo, um verso que nós já lemos no nosso estudo anterior, mas vamos retomar esse verso novamente, Atos 16, o verso 30 e 31. Diz aqui, lembra de Paulo e Silas essa história? Vamos lá. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhor, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Você precisa crer no Senhor Jesus. Agora veja o que diz Lucas 17, o verso 11. Você precisa exercitar a sua fé, porque sem fé é impossível ver a Deus. Olha o que diz aqui, 17, o verso 11. Lucas 17, verso 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galileia. Veja aqui, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse Jesus, ide e mostrai aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em voz alta, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. E aqui nós vemos mais adiante, se nós formos ler, lá no verso 19, diz assim, aquela pessoa que foi curada, né, ela se ajoelha, dá glórias a Deus, e o que acontece, diz aqui, Jesus no verso 19, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os 10 foram curados, apenas um voltou para agradecer a Jesus. E que Jesus disse para ele que a fé dele o tinha curado. A fé em Cristo Jesus pode nos libertar da escravidão do pecado. É isso que Cristo está querendo dizer para nós. Aqui está querendo dizer que o Senhor era a nossa providência. O Senhor é a nossa, tomou a iniciativa por nós para nos salvar. E Ele foi uma oferenda de Deus para nos resgatar. Ele se ofereceu. Agora veja Romanos 8, verso 32. Olha o que diz.
Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aqui está falando que o Filho de Deus não foi poupado. Não foi poupado para se entregar por nós. Agora veja Atos 2, vamos em Atos agora, o verso 23. Um outro ato do amor de Deus por nós. Olha o que diz aqui, o verso 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Jesus foi morto, porque Ele quis se entregar por nós. Efésios, agora Gálatas, na verdade, Gálatas 2:20. Olha o que diz a palavra de Deus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. É isso que Cristo quer que você faça. Que agora nós não vivamos mais para o nosso eu, mas vivamos para Cristo e que Ele passe a viver em nós agora. Por quê? Porque agora nós vamos viver pela fé em Cristo Jesus. A fé é uma escolha, é uma crença, é acreditar realmente que o Senhor Jesus, Ele foi possível de nos libertar do pecado e da morte. Agora veja Efésios capítulo 5, verso 25, que diz o seguinte: Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo se entregou por mim e por você. Este é o seu amor. Agora veja 1 Timóteo, o capítulo 2, o verso 5 e 6. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Ele morreu por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Porque Cristo não está aqui agora visivelmente entre nós. Então, para testemunharmos esse amor, para testemunharmos o que Cristo Jesus fez por nós, nós precisamos viver uma vida com Ele. João capítulo 10, quero que você leia comigo, o verso 11 e 17, diz o seguinte: Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O verso 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Jesus, Ele mesmo se ofereceu. Ele deu a sua vida, Ele se doou por nós. Agora veja João capítulo 3, o verso 14 e também 17. Veja o que diz a palavra de Deus. E o modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O verso 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, Ele quer salvar a todos nós. Ele veio para salvar a todos, como eu disse aqui. O nosso Deus, Ele só está envolvido em salvação. Ele não quer condenar ninguém. Ele não está envolvido em condenação. Ele não quer isso. Ele veio simplesmente, Ele se entregou somente para nos salvar. Agora veja aqui em João mesmo, no verso 18 e 19, diz o seguinte: Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que não aceita Jesus, infelizmente, é julgado pelos seus atos, pela sua arrogância, pela sua recusa. Eles optam, infelizmente, pela condenação. O diabo sim está envolvido em condenação. Ele é o autor do pecado e da condenação. Ele quer levar muitos com ele, porque ele já sabe que ele está perdido. Ele sabe que o fogo está preparado para ele, o fogo consumidor, destruidor. Mas ele quer levar muitos com ele. E nosso Senhor Jesus, Ele veio salvar, Ele veio oferecer a todos a possibilidade de mudar de vida, de optar para o lado de Cristo Jesus. Optar para o lado da vida e não da condenação. Lucas agora 19, o verso 10, diz o seguinte. Vamos ver juntos. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nosso Senhor veio buscar todos que estão perdidos, todos aqueles que acham que não tem solução para a sua vida. Você tem solução sim. Cristo veio morrer por você, ressuscitou por você para te dar a chance de viver novamente, viver uma nova vida ao lado dele. O maior pecado nosso é dizer não.
Salvação se aceita. Salvação não se produz. Você não precisa fazer nada para ter a salvação. Mas para continuar salvo, você precisa caminhar com Cristo Jesus. A justificação, então, é Jesus fazer pelo homem o que não era possível o homem fazer com o seu próprio poder. Agora veja comigo o último verso, Gálatas 1. Quero que você leia comigo Gálatas, o capítulo 1, o verso 16, diz o seguinte: revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. Aqui então está falando que o Senhor, Deus veio revelar o seu filho, demonstrar todo o seu amor, para agora levar a mensagem a todas as pessoas, mesmo aquelas que infelizmente cometem atos que para nós são atos que muitas vezes nos chocam, nos deixam tristes e muitas vezes nos deixam também irados. Mas o Senhor veio morrer por todos. Ele oferece a oportunidade a todos. Agora, o que nós podemos fazer é aceitar ou não aceitar. É recusar a promessa de Deus, é recusar o seu amor, recusar a vida eterna que Ele nos oferece. A fé, ela não é salvadora. Cristo é. A fé é simplesmente se apegar a essa promessa, é aceitar a Cristo, é sentir a necessidade dEle. A fé é entrega, é escolha. Veja o que João, no capítulo 6, o verso 37 nos diz. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Hoje, Jesus está batendo a porta do seu coração. E se você o aceitar, se você optar pela vida e não pela condenação, Ele está pronto a recebê-lo. Porque, como Ele diz em sua palavra, todo aquele que vier a Ele, Ele não vai lançar fora. Ele vai aceitar. Mas Jesus, Ele simplesmente só bate a porta do seu coração. Ele não pode arrombar. Ele não faz isso. Ele te dá a possibilidade de escolher. E Ele quer que você escolha. É isso que você precisa fazer. Porque o Senhor Jesus, Ele já fez a maior parte por você. Ter se entregado, sofrido, morrido por todos os nossos pecados. Ele sentiu a angústia, a dor de todos os nossos pecados, de toda a humanidade. Todos aqueles que já tinham vivido e dos que ainda iriam viver. Agora, o que falta a nós é aceitar, é fazer essa escolha ao lado de Jesus. Jesus, através da justificação, Ele faz pelo homem aquilo que o homem não pode fazer. Agora, através da santificação, que é viver ao lado de Cristo, aí é a sua escolha, a sua vontade. É você, para continuar caminhando no caminho da salvação. Se você aceitar Jesus, você vai viver uma vida ao lado dele, você vai ser transformado, renovado. E nós vamos ver isso no nosso próximo estudo. Vamos fazer mais uma oração, pedindo ao nosso Deus forças para caminharmos com Ele. Porque no nosso próximo estudo nós vamos saber a respeito, não agora da justificação, o que Cristo fez por nós, que é nos oferecer a graça, a sua salvação, mas saber a respeito da santificação, o que Jesus faz em nós quando nós o aceitamos. Querido Deus, nosso amado Pai, estamos entregando aqui vidas, pessoas que querem ser transformadas pelo seu poder, pela sua graça, pessoas que querem reconciliar com o Senhor, pessoas que querem viver para sempre, ter uma nova vida, serem restaurados, querem caminhar contigo, representarem o Senhor nessa terra. Pessoas que querem testemunhar do seu amor. Ó Deus, sabemos que pedimos a Ti, o Senhor nos dará o poder. Por isso nós Te pedimos, dê-nos o Teu poder para nos habilitar para viver nesse caminho da salvação, para continuarmos salvos, porque sabemos que a justificação é algo que foi feito no passado,
para continuarmos, ou seja, nesse presente, caminhando contigo, nós precisamos fazer a escolha e viver ao lado teu, ter mudança de vida. E é isso que nós queremos, ó Deus. Ajude-nos a viver contigo. Ajude-nos a estarmos habilitados para o céu. Tudo isso nós te rogamos por amor a Jesus. Amém. Eu espero você até o nosso próximo estudo. Até lá!